Você já orou com sinceridade? Já pediu com o coração apertado? Já repetiu palavras bonitas, cheias de esperança? E mesmo assim, nada mudou? O problema não é que você não acredita. Também não é falta de fé. Você não está fazendo errado de forma consciente, mas existe uma sensação silenciosa que quase ninguém admite, a de que algo invisível está sabotando seus pedidos antes mesmo de eles terem chance. Você ora, mas por dentro continua sentindo que não vai acontecer. Você pede, mas algo em você já espera o fracasso. E essa contradição interna cansa, porque quanto mais você tenta, mais parece que a vida responde com silêncio. Talvez o ponto mais doloroso não seja o desejo não realizado. É a dúvida que começa a crescer. Será que o problema sou eu? Essa pergunta fica ecoando, e quanto mais ela ecoa, mais difícil se torna acreditar de verdade. É aqui que a maioria das pessoas desiste, não porque parou de orar, mas porque parou de sentir que isso faz diferença. Joseph Murphy explicava algo simples, mas profundamente desconfortável. A oração não falha por causa das palavras, ela falha quando não é aceita pelo subconsciente. O subconsciente não responde ao que você pede, ele responde ao que você assume como verdadeiro. Existe uma diferença sutil e decisiva entre falar algo e sentir algo como real. O subconsciente não analisa lógica, moral ou esforço, ele apenas registra estados internos repetidos. Se enquanto você ora existe uma tensão silenciosa, se há um fundo de dúvida, medo ou expectativa de perda, isso também é uma oração. Uma oração não verbal. E o subconsciente sempre responde à mais forte. Não a mais bonita, não a mais correta, mas a mais sentida. É por isso que duas pessoas podem fazer a mesma prece, usar as mesmas palavras, seguir o mesmo ritual e obter resultados completamente diferentes. Não é o pedido que muda, é o estado interno de quem pede. Aqui está a parte que desconcerta a maioria das pessoas. Às vezes, a oração não funciona porque ela reforça a sensação de falta. Quando alguém ora a partir do desespero, o subconsciente não registra fé, registra urgência, registra carência, registra a ideia de que algo está ausente e distante. E tudo o que o subconsciente aceita como ausente continua sendo experimentado como ausente. Não é que o desejo seja negado, ele simplesmente não é integrado. Muitas pessoas acreditam que orar mais forte, orar por mais tempo ou orar com mais emoção vai compensar a dúvida interna. Mas o subconsciente não negocia a intensidade, ele responde à coerência. Se o que você diz não combina com o que você sente, o sentimento vence. Essa é a razão pela qual algumas orações parecem não sair do lugar, mesmo quando feitas com boas intenções. Não é castigo, não é teste espiritual, é apenas funcionamento interno. Imagine que seu subconsciente seja como um solo fértil. Ele não escolhe o que cresce, ele apenas nutre o que é plantado com constância. Se você planta uma semente de confiança, mas todos os dias rega com pensamentos de medo, o solo responde ao que recebe com mais frequência. Não importa o nome da semente, importa o cuidado diário. Orar enquanto se sente inseguro é como plantar algo e ao mesmo tempo pisar no terreno. Não porque você quer destruir, mas porque ainda não percebeu o peso do seu estado interno. Joseph Murphy ensinava que a oração mais eficaz não é um pedido ao futuro, é uma aceitação silenciosa no presente. Quando o subconsciente aceita algo como natural, ele não luta, ele não resiste, ele apenas executa.
Agora, não tente mudar nada à força. Apenas observe. Feche os olhos por um instante e pense em algo que você deseja profundamente. Não formule palavras, apenas perceba a sensação que surge no corpo. Existe tensão? Existe aperto? Ou existe um leve cansaço emocional? Essa sensação é a resposta atual do seu subconsciente ao tema. Agora, suavemente, mude o foco, não para o desejo em si, mas para a ideia de que o processo já está em movimento. Não precisa acreditar totalmente, apenas permita a possibilidade. Respire fundo e repita internamente com calma. Dentro de mim existe uma inteligência que sabe conduzir isso no tempo certo. Perceba o efeito dessa frase. Não force emoção, apenas note se algo relaxa. Esse pequeno alívio é o subconsciente reconhecendo um estado mais coerente. É assim que a oração começa a funcionar. Não quando você pede mais, mas quando você resiste menos. Uma pequena prece de estímulo ao subconsciente. Existe em mim uma sabedoria silenciosa. Ela conhece o caminho que não vejo. Eu permito que meu interior aceite o bem como natural. O que preciso compreender se revela com suavidade, e eu descanso na certeza de que tudo segue seu curso correto. Não repita por obrigação. Repita apenas quando a sensação for de acolhimento, não de cobrança. Com o tempo, algo começa a mudar, não fora, mas dentro. Você passa a orar com menos urgência, menos tensão, menos necessidade de convencer. E, curiosamente, é nesse ponto que as respostas começam a surgir, às vezes de formas inesperadas. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque parou de criar conflito interno. Joseph Murphy nunca ensinou que a oração controla o mundo. Ele ensinou que ela organiza a mente, e uma mente organizada percebe oportunidades que antes estavam invisíveis. Talvez a pergunta mais honesta não seja por que minha oração não funcionou, mas sim que estado interior eu estava aceitando como verdadeiro enquanto orava. Essa reflexão não traz uma resposta imediata. Ela traz consciência, e consciência silenciosamente muda tudo. Talvez, enquanto você escuta estas palavras, algo já esteja se reorganizando, não como um milagre repentino, mas como um ajuste quase imperceptível. E às vezes é exatamente assim que as mudanças mais profundas começam.